Existe um lugar no planeta onde dois continentes praticamente conseguem se enxergar olho no olho. Em dias claros do extremo sul da Espanha, é possível observar as montanhas do Marrocos no horizonte. Apenas 14 quilômetros separam a Europa e a África no ponto mais estreito do Estreito de Gibraltar. Uma distância menor do que muitas pontes espalhadas pelo mundo. Ainda assim, nenhuma ponte liga oficialmente os dois continentes. Isso levanta uma pergunta quase inevitável. Em uma era capaz de construir ilhas artificiais em Dubai, túneis submarinos gigantescos e arranha-céus de mais de 800 metros de altura, por que a humanidade ainda não conseguiu unir Europa e África por terra? A resposta começa na geografia, mas ela não termina nela, porque Gibraltar não é apenas um pedaço de água separando dois territórios. Gibraltar é um dos pontos mais estratégicos de toda a civilização humana. Hoje todo mundo quer atenção, mas poucos sabem criar vídeos que realmente param o feed. Empresas, marcas, criadores, negócios locais, profissionais de todos os tipos. Todo mundo quer mais alcance, mais resultado, mais força nas redes. Mas no meio de tanto conteúdo, não basta só postar. Porque o que realmente faz um vídeo sair do comum e ganhar força de verdade é a edição. Foi exatamente para isso que nasceu Edições Disruptivas, uma formação do zero ao avançado, pensada para ensinar a criar vídeos que viralizam nas redes sociais. Porque no fim, não é só sobre aprender um programa, é sobre aprender uma das habilidades mais valiosas do mercado digital. É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição, escolher o pacote que mais faz sentido para você e começar a transformar a edição de vídeo em renda e liberdade. O Estreito de Gibraltar conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Tudo o que entra ou sai do Mediterrâneo obrigatoriamente passa por ali. Isso significa que navios que vêm da Ásia pelo Canal de Suez, embarcações carregadas de petróleo do Oriente Médio, cargas industriais vindas da China e fluxos comerciais entre Europa, África e Américas atravessam diariamente essa pequena passagem marítima. Mais de 100 mil embarcações cruzam Gibraltar todos os anos. Em alguns levantamentos, o número ultrapassa 120 mil. Isso faz do Estreito um dos corredores marítimos mais movimentados do planeta, superando até mesmo canais famosos como o Panamá em quantidade de tráfego anual. Em certos momentos, navios passam pela região praticamente a cada poucos minutos. Agora imagine construir uma ponte gigantesca sobre esse corredor marítimo sem bloquear o trânsito marítimo mundial. Esse é o primeiro grande problema. Uma ponte tradicional precisaria ser absurdamente alta para permitir a passagem de cargueiros modernos. Alguns dos maiores navios do planeta chegam a ultrapassar 70 ou 80 metros de altura acima da linha da água. Mas Gibraltar não é apenas estreito, ele também é extremamente profundo. Em algumas áreas, a profundidade ultrapassa 900 metros. Mesmo nas partes consideradas mais rasas, a água chega a cerca de 300 ou 400 metros. Para comparação, a famosa Golden Gate Bridge, em São Francisco, foi construída em águas muito menos profundas. Erguer pilares gigantescos em Gibraltar exigiria um nível de engenharia sem precedentes. E ainda existe outro detalhe pouco comentado. O fundo do estreito não é estável. A região está localizada próxima ao encontro entre as placas tectônicas da África e da Eurásia. Isso cria atividade sísmica considerável. Pequenos terremotos acontecem regularmente na área. Ou seja, qualquer mega estrutura precisaria lidar simultaneamente com profundidade extrema, correntes marítimas violentas, ventos fortes, tráfego marítimo intenso e risco sísmico constante. É justamente essa combinação de fatores que transforma Gibraltar em um dos projetos de engenharia mais complexos imagináveis. Mas, curiosamente, a ideia de conectar Europa e África não é nova. Ela existe há séculos. Desde a antiguidade, civilizações enxergavam Gibraltar como uma fronteira quase mítica. Os gregos antigos chamavam a região de Pilares de Hércules, acreditando que aquele era o limite do mundo conhecido. Para muitos povos antigos, atravessar aquele ponto significava entrar em territórios desconhecidos e perigosos. Séculos depois, impérios perceberam algo ainda mais importante. Controlar Gibraltar significava controlar rotas comerciais inteiras. Os fenícios navegaram pela região. Cartagineses disputaram influência no Mediterrâneo. Romanos consolidaram domínio marítimo. Depois vieram árabes, espanhóis, portugueses e britânicos. Todos entenderam a mesma coisa. Quem domina Gibraltar possui uma chave estratégica entre oceanos e continentes. E isso continua extremamente verdadeiro até hoje.
O território britânico de Gibraltar, localizado na ponta sul da Península Ibérica, continua sendo uma das bases militares e navais mais importantes do Reino Unido. O local monitora fluxos marítimos entre Atlântico e Mediterrâneo e possui importância geopolítica gigantesca dentro da OTAN. Do outro lado está o Marrocos, uma potência regional africana que vem crescendo economicamente e fortalecendo sua posição logística no norte da África. O país investe fortemente em infraestrutura, portos e integração comercial com a Europa. Ou seja, uma eventual conexão fixa entre Europa e África não seria apenas um projeto de engenharia, ela teria impactos econômicos, militares, migratórios e políticos gigantescos. E é aqui que a questão começa a ficar ainda mais delicada, porque construir uma ponte entre os dois continentes poderia facilitar drasticamente o deslocamento de pessoas, principalmente fluxos migratórios vindos da África em direção à Europa. Hoje, o Estreito de Gibraltar já é uma das principais rotas de imigração ilegal para o continente europeu. Milhares de pessoas tentam atravessar a região todos os anos em barcos improvisados, fugindo de guerras, pobreza extrema ou crises humanitárias. Uma ligação terrestre permanente mudaria completamente essa dinâmica. Por isso, mesmo que um grande projeto fosse tecnicamente possível, ele inevitavelmente esbarraria em questões diplomáticas e políticas extremamente sensíveis. Países europeus discutiriam controle migratório. Organizações internacionais debateriam segurança de fronteira. Governos africanos buscariam vantagens econômicas. Potências militares analisariam impactos estratégicos. Em outras palavras, Gibraltar não separa apenas dois continentes. Ele separa também diferentes níveis de desenvolvimento econômico, estabilidade política e influência global. E existe outro fator importante: o custo. Algumas estimativas históricas sugerem que uma ponte ou túnel entre Espanha e Marrocos poderia custar dezenas de bilhões de dólares. E isso sem considerar atrasos, dificuldades técnicas ou custos de manutenção. Por isso, muitos engenheiros passaram a considerar uma alternativa diferente. Em vez de ponte, um túnel submarino. A ideia lembra o Eurotúnel, que conecta Reino Unido e França por baixo do Canal da Mancha. Só que Gibraltar é muito mais difícil. O Canal da Mancha possui cerca de 75 metros de profundidade média na área do túnel. Gibraltar ultrapassa várias centenas de metros. Além disso, as formações geológicas são mais complexas e instáveis. Mesmo assim, Espanha e Marrocos discutem há décadas um possível túnel ferroviário ligando os dois continentes. Projetos preliminares chegaram a sugerir um trajeto entre Punta Paloma, na Espanha, e Punta Malabata, no Marrocos. A extensão total poderia ultrapassar 40 quilômetros, com grandes trechos abaixo do fundo do mar. Mas novamente surgem obstáculos enormes. As correntes marítimas em Gibraltar são extremamente fortes, porque ali ocorre o encontro entre massas de água do Atlântico e do Mediterrâneo. Existe inclusive um fenômeno curioso. Águas superficiais entram no Mediterrâneo vindas do Atlântico, enquanto correntes profundas fazem o caminho contrário. Isso cria desafios técnicos severos para qualquer escavação submarina. Além disso, o fundo do estreito apresenta inclinações, falhas geológicas e sedimentos complexos. Construir um túnel em condições assim exigiria tecnologias extremamente sofisticadas e custos colossais. Até hoje, nenhum país quis assumir sozinho um projeto desse tamanho. E talvez isso revele algo ainda mais interessante. Apesar da proximidade física entre Europa e África, os dois continentes historicamente sempre estiveram muito mais separados politicamente do que geograficamente. A distância entre Espanha e Marrocos é pequena no mapa, mas as diferenças econômicas entre os dois lados continuam enormes. De um lado está a União Europeia, um dos maiores blocos econômicos do planeta. Do outro está o norte africano, uma região estratégica, populosa e em desenvolvimento, mas marcada por desigualdades, desafios sociais e tensões regionais. Gibraltar acaba funcionando como uma espécie de fronteira simbólica entre dois mundos diferentes. E isso ajuda a explicar por que a conexão física nunca se tornou prioridade absoluta. Porque, na prática, o comércio entre Europa e África já acontece intensamente por navios e rotas aéreas. Portos modernos conseguem transportar volumes gigantescos de carga com eficiência muito maior do que uma ponte rodoviária conseguiria absorver. Mas a história de Gibraltar fica ainda mais fascinante quando olhamos para o passado geológico. Milhões de anos atrás, o Mediterrâneo quase desapareceu completamente. Durante um evento conhecido como Crise de Salinidade Messiniana, ocorrido há cerca de 5 milhões de anos, o fechamento natural do Estreito de Gibraltar fez o Mediterrâneo evaporar parcialmente.
o nível da água despencou dramaticamente, transformando partes da região em enormes desertos salinos. Depois, quando o Atlântico voltou a romper a barreira natural de Gibraltar, ocorreu uma das maiores inundações da história geológica do planeta. Quantidades gigantescas de água atravessaram o estreito e preencheram novamente o Mediterrâneo. Ou seja, Gibraltar literalmente controla a conexão entre um oceano e um dos mares mais importantes da Terra. Esse detalhe mostra como aquele pequeno corredor marítimo possui importância muito além da engenharia moderna. Ele moldou rotas comerciais, influenciou impérios, determinou guerras, facilitou invasões, protegeu civilizações, controlou economias inteiras. Até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, Gibraltar possuía valor estratégico colossal. O controle da passagem era essencial para operações militares britânicas e aliadas no Mediterrâneo. Hoje, o estreito continua sendo peça-chave para o comércio global, transporte energético e segurança internacional. Milhares de toneladas de petróleo cruzam a região diariamente. Navios transportando gás natural, alimentos, eletrônicos, carros e produtos industriais atravessam Gibraltar constantemente. É como se toda a economia global precisasse passar por um funil geográfico extremamente estreito. E talvez seja exatamente isso que torne a ideia de uma ponte tão complicada. Qualquer erro estrutural, acidente naval, bloqueio ou interrupção poderia gerar impactos econômicos gigantescos em várias partes do planeta. Agora imagine tentar construir uma mega estrutura sobre esse sistema enquanto o comércio mundial continua funcionando normalmente. O desafio deixa de ser apenas arquitetônico, ele se torna geopolítico. Alguns projetos conceituais imaginaram pontes suspensas gigantescas com vãos superiores a qualquer estrutura existente no planeta. Outros propuseram túneis flutuantes submersos presos por cabos no fundo do mar. Ideias impressionantes visualmente, mas extremamente difíceis de executar na prática. E ainda existe um fator humano importante: vontade política. Grandes obras mundiais normalmente surgem quando existe consenso estratégico claro entre governos e potências econômicas. O Canal de Suez revolucionou o comércio global. O Canal do Panamá encurtou rotas marítimas entre oceanos. O Eurotúnel integrou economicamente Reino Unido e França, mas no caso de Gibraltar, ainda não existe uma urgência econômica suficiente capaz de justificar os riscos e os custos monumentais da obra. Por enquanto, ferries continua realizando a travessia entre Espanha e Marrocos, aviões fazem conexões rápidas, navios seguem dominando o transporte comercial. O mundo aprendeu a funcionar sem essa ponte. E talvez essa seja a parte mais interessante de toda essa história. Porque olhando rapidamente para o mapa, Gibraltar parece um problema simples, apenas 14 quilômetros de água separando dois continentes. Mas quando observamos com mais atenção, percebemos que aqueles 14 quilômetros concentram algumas das forças mais poderosas do planeta. Geografia, tectônica, comércio global, migração, estratégia militar, diplomacia e história. Não é apenas um espaço vazio esperando uma ponte. É um dos pontos mais sensíveis do planeta. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo no século XXI, Europa e África continuem tão próximas e, ao mesmo tempo, tão separadas.